Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui na nossa programação, debatendo, conversando e tratando aí sobre diversas questões e, né, entrar num tema que o Mesa de Debates está acompanhando, que é a mobilização, né, dos professores da rede estadual, né, de ensino de São Paulo contra os ataques do Tarcísio de Freitas. Nós temos conversado aí com vários professores, estivemos na última assembleia da categoria e vamos estar vendo, acompanhando, né, os passos seguintes aí dessa importante luta. E no dia de hoje, para falar desse tema, né, seguindo aqui a nossa linha, convidamos aqui o professor Eduardo, da Zona Sul de São Paulo, né, e da oposição combativa, da Reviravolta da Educação, para falar sobre essa importante luta. Então, tudo bem, Eduardo? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Olá, Gui. Muito obrigado aí pelo convite. Olá a todos e a todas aqui que estão acompanhando o Mesa de Debate, esse importante canal aí de comunicação da classe trabalhadora para a classe trabalhadora. Bom, eu sou professor aqui na Zona Sul de São Paulo. Hoje eu dou aula no Jardim Ângela, né? Por muitos anos eu dei aula aqui no Capão Redondo e sou militante dentro da POSP pela oposição, né? Pela oposição combativa, também do Reviravolta na Educação e também sou militante do PSTU. Edu, para a gente começar esse debate, eu acho que a gente precisa falar um pouco da perseguição que está acontecendo nas escolas em relação, né, ao direito de greve, ao direito de paralisação que o Tarcísio atacou no último período. Como que você vê esse tema? Então, isso daí primeira coisa, acho que é importante colocar que isso é um absurdo, né? Ao o Tarcísio, junto com o Feder, imporem nas escolas injustificada para direito de greve, ele está dizendo que ele pode passar por cima de todas as leis e liberdades democráticas. Porque o que está em jogo hoje é uma liberdade democrática essencial, que é o direito de poder se manifestar, direito de greve. E isso é um absurdo. Isso daí é muito uma característica também tudo de um governo de extrema direita, que é um governo que veio de tudo para destruir todos os serviços públicos, e o Tarcísio está mostrando para que ele odeia os pobres, ele odeia a classe trabalhadora e ele odeia quem luta em defesa da classe trabalhadora. Né? Mas também é importante a gente localizar que essas faltas injustificadas que o Feder está mandando os diretores de escola fazerem, aplicarem, é também uma resposta à mobilização que ocorreu na última Assembleia. Nós temos uma ideia aqui na Zona Sul de 273 escolas, aproximadamente 200 escolas paralisaram. Algumas, né, de forma integral, outras de forma parcial. Inclusive escolas de período integral, que é algo assim importantíssimo nisso. Então, assim, diante da grande mobilização que teve, o governo se assustou e ele, como qualquer tipo de governo rato, ele vai lá e tudo e tenta morder. E a mordida dele é isso, tentando impor para a gente uma política do medo. Se você parar, você vai ter injustificada. O que se agrava mais ainda na situação do categoria O. O que a gente está passando nas escolas dizendo para a turma? Primeira coisa, é um absurdo o diretor de escola se sujeitar a isso. Né? Aquela coisa de que eu estou seguindo ordens, bom, a gente vê como que ao longo da história, aqueles que seguem apenas ordens, para onde que vão e tudo. Segunda coisa, a única forma de a gente barrar essa atrocidade, esse ataque a uma liberdade democrática, como no caso o direito de greve, é a gente se unificar mais ainda e a gente responder com mais luta e não recuar como o governo quer. Tudo muito pelo contrário, porque pelas contas nós somos maioria, o governo é minoria. Então a gente tem que chegar e tudo e se unificar e impor uma enorme derrota nesse governo. Eduardo, eu acho que o grande erro aí da direção do sindicato, pelo menos o que eu avalio, é que deveria ter se chamado greve já naquele dia, né? E a direção do sindicato não fez. Você avalia que se tivesse chamado greve, os professores teriam mais força, teria
estariam mais mobilizados aí para enfrentar esse ataque do Tarcísio? Olha, é uma necessidade, diante de todos os ataques que existem, entrarmos em greve. E é uma necessidade que se converte também em realidade. Porque 7 mil pessoas estiveram presentes na Assembleia, na última Assembleia. 7 mil pessoas aproximadamente, entre 7 a 10 mil pessoas, em frente à SEDUC. E a gente sabe que todo mundo que fecha a escola nem sempre vai para a Assembleia. Então, nós tivemos muito mais professores e professoras que aderiram à paralisação. A resposta do governo foi o quê? Diante da grande mobilização, lançar aquele conto do vigário, da questão do bônus, ainda chegar e tudo e falar que iria pagar, deixar de ser caloteiro e iria pagar e tudo o alho nas escolas que recebem, e ainda, mesmo que ele tenha pago depois, ainda pagou menos do que deveria ser de direito. Isso demonstra o quê? Uma enorme força de mobilização dos professores e professoras. Então havia condições sim de ter greve, principalmente porque essa greve não seria isolada. Essa greve ela estaria no cenário nacional de mobilizações. Nós vemos aí, por exemplo, aqui no nosso país vizinho, a Argentina, mobilizações e lutas se instaurando, um novo chamado à greve geral contra as medidas de ataque do Milei, que principalmente ataca a educação, e professores e estudantes tomando as ruas. Aqui no Brasil, não sendo diferente, de norte a sul do país, desde a educação básica, a educação universitária, todo mundo paralisando, desde exigindo reajuste real de salário, contra as medidas do governo federal, do Lula e Alckmin, que estão querendo impor um reajuste 0%, até mesmo nos próprios estados e municípios, onde que a categoria exige o mínimo, que é o quê? O direito de ser valorizada. Né? Então havia condições. Só que a burocracia, a direção do nosso sindicato, que é ligada ao PT, PCdoB e setores do PSOL, eles não querem mobilização. E é importante colocar sobre isso, porque veja só, se estoura uma mobilização e ela vai lá e aumenta mais ainda, porque o nível de ataque que o governo está fazendo é absurdo, assim, você não consegue contabilizar o número de ataques que se tem. Assim, de tantos ataques um atrás do outro, são ataques em série e tudo. Então, a chance disso aumentar seria muito grande, essa mobilização. Então, o que acontece? A direção do nosso sindicato, ela chega e tudo e funciona como um dique de contenção ou das lutas, ou melhor, funciona como a tropa de choque sindical da SEDUC e do Tarcísio. Porque a única forma de a gente derrotar o governo de extrema-direita, bolsonarista, que é o governo Tarcísio, junto com o FEDER, a única forma de derrotarmos os dois e a sua política de privatização, de desmonte dos serviços públicos, é a gente se mobilizar, colocar a nossa categoria em luta. Só que a direção do sindicato tem medo da categoria em luta. A direção do sindicato teme mais a categoria em luta do que, de fato, os ataques do Tarcísio e do FEDER. E não só isso. A direção do nosso sindicato, que é liderada pela Bebel e pelo Fábio, eles não querem fazer com que as lutas ocorram para elas também não se chocarem uma das principais contradições que eles não conseguem solucionar. Tarcísio ele quer privatizar as escolas, é verdade, mas ele quer privatizar as escolas sob o apoio do BNDES, sob o apoio das PPPs de Lula e Alckmin. Tarcísio quer chegar e cortar 10 bilhões da educação, é verdade, mas ele quer cortar os 10 bilhões da educação sob o apoio do arcabouço fiscal de Haddad. Então a gente vê que esses ataques do governo estadual acaba se tornando tem legitimidade diante também dos ataques do governo federal. E a Chapa 1, né, como um todo, a Bebel, o Fábio e setores do pessoal, majoritariamente, eles não querem chegar a se chocar com o governo estadual, porque se chocar com o governo estadual, se chocar com o governo de extrema-direita do Tarcísio, é também colocar na mesa as principais contradições que existem. E Eduardo, são basicamente 9 anos, né, sem greve da categoria, né? Enquanto isso, os governos aprofundam na precarização. Ter ficado tanto tempo, ficar tanto tempo sem greve, ajudou na precarização da categoria, né? Aprofundar a precarização?
Não, de fato, né? Acho que é importante explicar sobre essa questão da greve dos aplicativos. Nós, do Reviravolta, propusemos uma greve real mesmo, e ao você entrar de greve presencial, você automaticamente boicotaria os aplicativos. Só que a Bebel, junto com o Fábio, junto com toda a turma lá que fica ao redor da burocracia, que está na burocracia, temendo a categoria de se mobilizar, fez o quê? Para não ficar feio de defender não greve, chegou e colocou que ia ser uma greve dos aplicativos. E passou essa greve dos aplicativos, né, na Assembleia. E assim, a direção do sindicato, depois que passou, ficou dias e tudo sem orientar a categoria do que fazer, de como fazer essa greve dos aplicativos e também o que não fazer. Na verdade, a gente viu e tudo que durante dias parecia que nada tinha sido votado, nada tinha sido decidido, porque nem a direção do sindicato passava qualquer tipo de orientação para a base da categoria. E o que é essa greve dos aplicativos hoje? Depois ela acabou passando e assim por diante, mas assim, com muita insistência da gente, com muita insistência da base. O que acontece com essa greve dos aplicativos? Você chega, você vai para a escola, você faz a frequência, na hora de registrar as aulas, você não sinaliza, você não clica na aula 1, na aula 2, nem na aula 3. Você registra num campo que existe, que é só para fazer o resumo da aula. Ao você não clicar na aula 1, aula 2, aula 3, você não gera pontuação, né, ou até mesmo conteúdo para a plataforma chamada Tarefa SP, que é uma das plataformas aí que, enfim, né, que a gente sabe que vem em tom de precarização mais ainda do serviço e assim por diante. Então, hoje, nós do Reviravolta, a gente amanhecemos hoje e a gente já estamos passando nas escolas como se fosse comando de greve mesmo, né? E orientando os professores como fazer o boicote aos aplicativos, que começou hoje na sexta-feira. Desculpa, começou hoje na segunda-feira e vai até sexta-feira. Estamos orientando a turma, já chamando isso, só que também isso não é o suficiente. Porque, veja só, nós estamos orientando a turma a aderir ao boicote, estamos chamando ao boicote dos aplicativos, porque foi decidido por assembleia, mas estamos colocando que não é suficiente, porque isso não resolve todos os problemas que hoje existem na escola pública. Não resolve o problema da violência, não resolve o problema da falta de estrutura que existe na escola, principalmente agora, com a mudança climática causada e resultada pela crise capitalista, pela destruição do meio ambiente que o capitalismo vem promovendo, hoje que nós temos escolas não só superlotadas, mas também sem ar-condicionado, sem condições de funcionamento e assim por diante, assim como também não resolve problemas do rebaixamento do salário. Nosso sindicato sequer tem uma política específica qual é o aumento salarial que nós vamos colocar. Porque nos últimos anos perdemos quase 50% do nosso salário nos últimos anos. Nosso sindicato sequer faz uma exigência à altura sobre isso. Não faz uma exigência à altura sobre a política das PEIs, que desmontaram as escolas regulares nas periferias, aumentando mais ainda o número de alunos que não conseguiam, por conta do trabalho, ficar na PEI e tinham que serem transferidos para as escolas regulares, onde que nós temos salas de aulas de 45, 46, até 50 estudantes. Então, veja só, é insuficiente essa greve dos aplicativos, porque não soluciona nem os problemas mais imediatos da nossa categoria, do que dirá problemas e tudo mais históricos. Só que a gente diz o seguinte, vamos aproveitar esse boicote dos aplicativos para demonstrar não só o caráter de classe que existe desse governo, que é um caráter de ataque aos direitos dos trabalhadores, um caráter de destruição da educação pública para a classe trabalhadora, mas também denunciarmos a paralisia do nosso sindicato. Porque se perguntou sobre como que estão nas escolas. Bom, era agora para hoje, um dos principais sindicatos, se não o maior sindicato da América Latina, tem em suas redes sociais, hoje, em sua página, como que está organizado os comandos de luta em cada uma das regiões onde a burocracia dirige. Curiosamente,
hoje, na segunda-feira, as redes sociais que têm postagens de comandos de luta, dos ativistas indo nas escolas, conversando com a categoria, chamando a aderir ao boicote, chamando a construção da Assembleia do dia 24, são redes sociais ligadas à oposição. Então a gente vê que a articulação, junto com os satélites, os satélites, né, no caso, que é no caso a CTB, que é no caso Resistência, tudo, eles sequer estão levando a sério o que eles levaram em votação. E tudo isso para manter a mesma política. A lógica da burocracia você desmonta as mobilizações, você tenta desmoralizar a categoria, enquanto isso vai passando todo o rolo compressor do fim dos direitos mais básicos que nós necessitamos. E, Eduardo, foi votada aí uma greve dos aplicativos, né, de boicote dos aplicativos. Eu me pergunto como que isso vai ser feito, organizado. A POSP está organizando essa greve dos aplicativos, como que vai se dar, né? Porque sinceramente, o seguinte, eu penso que se for o professor por conta própria, a chance disso dar errado é muito grande, né? E qual que é a efetividade disso tudo? Não, de fato, né? Acho que é importante explicar sobre essa questão da greve dos aplicativos. Nós, do Reviravolta, propusemos uma greve real mesmo, e ao você entrar de greve presencial, você automaticamente boicotaria os aplicativos. Só que a Bebel, junto com o Fábio, junto com toda a turma lá que fica ao redor da burocracia, que está na burocracia, temendo a categoria de se mobilizar, fez o quê? Para não ficar feio de defender não greve, chegou e colocou que ia ser uma greve dos aplicativos. E passou essa greve dos aplicativos, né, na Assembleia. E assim, a direção do sindicato, depois que passou, ficou dias e tudo sem orientar a categoria do que fazer, de como fazer essa greve dos aplicativos e também o que não fazer. Na verdade, a gente viu e tudo que durante dias parecia que nada tinha sido votado, nada tinha sido decidido, porque nem a direção do sindicato passava qualquer tipo de orientação para a base da categoria. E o que é essa greve dos aplicativos hoje? Depois ela acabou passando e assim por diante, mas assim, com muita insistência da gente, com muita insistência da base. O que acontece com essa greve dos aplicativos? Você chega, você vai para a escola, você faz a frequência, na hora de registrar as aulas, você não sinaliza, você não clica na aula 1, na aula 2, nem na aula 3. Você registra num campo que existe, que é só para fazer o resumo da aula. Ao você não clicar na aula 1, aula 2, aula 3, você não gera pontuação, né, ou até mesmo conteúdo para a plataforma chamada Tarefa SP, que é uma das plataformas aí que, enfim, né, que a gente sabe que vem em tom de precarização mais ainda do serviço e assim por diante. Então, hoje, nós do Reviravolta, a gente amanhecemos hoje e a gente já estamos passando nas escolas como se fosse comando de greve mesmo, né? E orientando os professores a como fazer o boicote aos aplicativos, que começou hoje na sexta-feira. Desculpa, começou hoje na segunda-feira e vai até sexta-feira. Estamos orientando a turma, já chamando isso, só que também isso não é o suficiente. Porque, veja só, nós estamos orientando a turma a aderir ao boicote, estamos chamando ao boicote dos aplicativos, porque foi decidido por assembleia, mas estamos colocando que não é suficiente, porque isso não resolve todos os problemas que hoje existem na escola pública. Não resolve o problema da violência, não resolve o problema da falta de estrutura que existe na escola, principalmente agora, com a mudança climática causada e resultada pela crise capitalista, pela destruição do meio ambiente que o capitalismo vem promovendo, hoje que nós temos escolas não só superlotadas, mas também sem ar-condicionado, sem condições de funcionamento e assim por diante, assim como também não resolve problemas do rebaixamento do salário. Nosso sindicato sequer tem uma política específica qual é o aumento salarial que nós vamos colocar. Porque nos últimos anos perdemos quase 50%
do nosso salário nos últimos anos. Nosso sindicato sequer faz uma exigência à altura sobre isso. Não faz uma exigência à altura sobre a política das PEIs, que desmontaram as escolas regulares nas periferias, aumentando mais ainda o número de alunos que não conseguiam, por conta do trabalho, ficar na PEI e tinham que serem transferidos para as escolas regulares, onde que nós temos salas de aulas de 45, 46, até 50 estudantes. Então, veja só, é insuficiente essa greve dos aplicativos, porque não soluciona nem os problemas mais imediatos da nossa categoria, do que dirá problemas e tudo mais históricos. Só que a gente diz o seguinte, vamos aproveitar esse boicote dos aplicativos para demonstrar não só o caráter de classe que existe desse governo, que é um caráter de ataque aos direitos dos trabalhadores, um caráter de destruição da educação pública para a classe trabalhadora, mas também denunciarmos a paralisia do nosso sindicato. Porque se perguntou sobre como que estão nas escolas. Bom, era agora, hoje, um dos principais sindicatos, se não o maior sindicato da América Latina, tem em suas redes sociais, hoje, em sua página, como que está organizado os comandos de luta em cada uma das regiões onde a burocracia dirige. Curiosamente, hoje, na segunda-feira, as redes sociais que têm postagens de comandos de luta, dos ativistas indo nas escolas, conversando com a categoria, chamando a aderir ao boicote, chamando a construção da Assembleia do dia 24, são redes sociais ligadas à oposição. Então, a gente vê que a articulação, junto com os satélites, os satélites, né, no caso, que é no caso a CTB, que é no caso Resistência, tudo, eles sequer estão levando a sério o que eles levaram em votação. E Edu, do que você conversou, né, nas escolas da Zona Sul, né? Qual é o clima entre os professores, né? O clima é de greve? Os professores aí estão, né, de acordo com essa mobilização e com uma possível paralisação? Para se determinar uma greve, eu tento usar a seguinte equação, assim, né? A necessidade, a realidade, junto com a disposição, e a confiança. Existe uma necessidade de entrarmos em greve de imediato. Na verdade, o ano nem deveria ter começado, diante de todos os ataques que tem. Temos professores e professoras aí que até hoje estão desempregados. Quem conseguiu atribuir aula até hoje não conseguiu receber, ou se recebeu, recebeu o salário ainda errado. Temos casos de professores que estavam dando aula, acreditando que as aulas foram atribuídas, mas descobriram que, na verdade, não foi atribuída aulas a eles, que eles estavam como eventuais, ou seja, eles recebem menos, né? Não recebem final de semana, não recebem feriados, nem nada disso. Então, existe uma necessidade de se fechar as escolas, cruzar os braços para dizer basta disso. E existe uma disposição disso. Porque, veja só, no cenário de 273 escolas, 200 escolas aproximadamente paralisarem, daqui da Zona Sul saíram 16 ônibus e mais uma van. Mais ainda o pessoal que foi de metrô, ônibus, transporte próprio. Né? Então, existe uma disposição de se mobilizar e se fazer uma greve, se fazer uma grande luta contra os ataques do Tarcísio e do Feder. Aí vem a última ponta aí da equação, que é a questão da confiança. A categoria não confia na direção do sindicato. Ela não confia porque a categoria, como instinto de classe, ela olha para a direção do sindicato, ela olha para o Fábio, ela olha para a Bebel, ela olha para o Zafalão, ela olha para toda essa turma e fala: essa turma vai trair a gente. Essa turma e todos estamos lascados. Desculpa falar, mas é isso que a turma fala. E é isso que a gente está tentando conversar com a turma. Né? Nós também somos aqueles e aquelas que não confiamos na direção do sindicato, mas confiamos na categoria. Estamos falando o seguinte: você não precisa confiar na direção do sindicato, você precisa confiar no seu colega de trabalho que divide o café com você, que faz o rateio do cafezinho, porque a escola não tem dinheiro. Você tem que confiar no seu colega de trabalho que muitas vezes chega
e junto com você faz grandes lutas de debates e tudo nos ATPCs, denuncia os assédios morais que muitas gestões de escolas fazem, porque a nossa confiança tem que ser depositada em quem está no chão da escola, porque é quem segura a bomba. E a gente tem que pegar essa bomba que a gente vai segurar e tudo e jogar, não só no governo, mas também na direção burocrata que não quer nada com nada, que não quer nada de organizar a luta. Então, eu acho que existe disposição, sim, de mobilização. Agora, o segredo e talvez a pergunta de R$1 milhão é como fazer a categoria confiar nas suas próprias forças, porque ela já mostrou que ela é capaz, sim, de não só derrotar os ataques do Feder, de não só derrotar os ataques do Tarcísio, mas também de derrubar a direção pelega, direção burocrática, que não quer organizar as lutas. E Eduardo, uma coisa que a gente precisa, né, falar aqui, né, que setores, né, da chamada oposição, né, foram para chapa 1 nessas eleições, né, com uma justificativa de que era preciso ter unidade contra o Tarcísio e tudo mais. Só que você vai ter unidade contra aqueles que, né, não estão organizando a luta. Como que você avalia, né, a postura dos setores que eram da oposição, né, e agora são da situação, né, nessa Assembleia? De fato, ano passado todos nós presenciamos a turma da Chapa 1, que o pessoal chama de Chapa 1, falando que era uma chapa da unidade contra o Tarcísio, chapa das lutas contra o Tarcísio. Bom, até agora estou esperando essas lutas que a turma prometeu, né? Na verdade, o que o pessoal fez foi um enorme estelionato eleitoral, porque prometeu organizar a luta contra o Tarcísio e até agora nada. Né? Nada, nada, nada e tudo. Então, na verdade, foi uma unidade para não ter luta. Porque, veja só, eu não me oponho a fazer unidade até com o diabo contra o inimigo. Porque a unidade é para lutar. E o que a gente já apontava, que nós já apontávamos no ano passado, durante as eleições da POSP, que essa unidade não era para organizar a luta contra o Tarcísio, é uma unidade por cargos e para manter os privilégios da mesma burocracia que na Lesp votou o aumento do Tarcísio, o aumento de 50% do salário do Tarcísio, da mesma burocracia que votou para presidir a Lesp um candidato do Tarcísio, na mesma burocracia que quando a categoria estava em luta, falava calma, calma, as coisas vão solucionar. E cada vez que falavam calma, as coisas vão solucionar, passava uma derrota, passava um ataque. Então a gente vê que o papel dessas ex-oposições, porque é isso, né, é um papel muito vergonhoso. Setores que durante muitos anos tinham um papel destacado de oposição, de organização da luta, de organização da categoria, abriram mão da sua história de combatividade para ficarem em cima do carro de som com ar-condicionado nos escritórios da sede central do sindicato, falando o que a categoria pensa, mas sem sequer estar na sala de aula. Ou, quando estão na sala de aula, olham os professores da base, os professores raivosos, com a direção do sindicato, com a mesma raiva que o governo olha para a gente, quando a gente fala que a gente não vai aceitar essas plataformas. Eu vejo muito mais críticas dos setores da burocracia à categoria do que, de fato, críticas ao próprio governo. Uma professora na última assembleia, ela disse o seguinte, uma professora da base da categoria, disse o seguinte, essa direção do sindicato não vale R$1, e é verdade, não vale R$1, não vale nem sequer 1 centavo. Porque é uma direção do sindicato que se volta contra a categoria. Uma direção do sindicato que, no ano passado, quando vários professores estavam desempregados, se voltou contra, virando as costas para os professores, deixando os professores sozinhos, sob chuva, exigindo e tudo o direito de poderem trabalhar. Uma direção do sindicato que disse, no início desse ano, se não mudar a atribuição, o ano não vai começar. Bom, o ano começou, o ano letivo começou, e essa direção do sindicato se voltou contra a categoria. Só que hoje com um diferencial. Porque do grupo da Bebel, do grupo da articulação, do grupo do Fábio, nós já esperamos isso. Agora, a novidade aí, nesse recheio de bolo das traições, é a adesão de vários setores de oposição, como no caso, setores do PSOL, como no caso, Resistência, e assim por diante, tudo, que hoje estão se colocando
como escudo da burocracia, né? Se preocupam muito mais em defender a burocracia do que, de fato, defender a categoria. No carro de som e também nos REs, nas reuniões do sindicato, esse setor que o Resistência dirige, que é chamado de fórum, na verdade é o fórum jurídico, porque eles se comportam como advogados da burocracia. E isso daí deixa de lado que, de fato, que nós, que representamos a categoria, nós devemos defender a categoria e não a burocracia. Então, assim, a unidade que esses setores chamavam a categoria hoje, tudo não vou falar nem que ela está esperando, porque a categoria A não confia nessa galera. Mas essa unidade que eles tanto defendiam, na verdade, é uma unidade com Tarcísio. Porque quem mais ganha ao não ter greve? Quem mais ganha ao não ter mobilização? Quem mais ganha ao você chegar e não colocar de fato os problemas reais que existem na sala de aula, os problemas reais que existem no dia a dia? Veja só, ficamos sabendo esse ano de que as professoras que ano passado sofreram em tudo, com um ataque, um massacre numa escola, elas estão demitidas. Que direção do sindicato é essa que minimamente não se comove e se torna esse ódio em luta? Como que pode professoras que sobreviveram a um massacre, como aconteceu na Vila Sônia ano passado, estão desempregadas? Elas sobreviveram ao massacre, mas elas não sobreviveram ao desemprego planejado por Tarcísio e Feder. E a direção do sindicato nada está fazendo. E Eduardo, o seguinte, recentemente teve toda uma questão aí envolvendo o fechamento de salas, né, na rede estadual, inclusive uma mobilização dos estudantes que foi reprimida pela polícia e pela direção da escola. Como que você viu essa questão, né, e qual que é a importância dos professores, né, se envolverem nisso? Em primeiro lugar, gostaria, em nome do Reviravolta na Educação, me solidarizar com todos os estudantes, familiares, membros da comunidade escolar, professores e professoras, funcionários da Escola Solimel. Mas não só me solidarizar, mas como também parabenizar a luta, porque mostraram qual que é o caminho. Diante dos ataques do FEDER, que quer fechar as escolas, quer fechar as salas de aula, os estudantes chegaram e deram um show de mobilização. Fizeram exemplo e tudo a ser seguido em outras escolas, que nenhuma sala de aula vai ser fechada. Assim como os estudantes de 2015 diziam nenhuma escola vai ser fechada, os estudantes da Solimel, junto com outros, que também, a partir desse movimento, também começaram a colocar isso, estão mostrando que quem decide os rumos da escola, quem é que deve decidir é a comunidade escolar. Mas, assim, é importante a gente ver isso que aconteceu, que o diretor da escola chamou a polícia para reprimir as mobilizações, reprimir uma mobilização em defesa da manutenção da sala de aula. Olha só, estudantes defendendo a manutenção da sala de aula. O diretor da escola chegou e tentou tratar isso como crime. Ao chamar a polícia do Tarcísio, a mesma polícia do Tarcísio, que está disputando o número de genocídio à juventude negra, que está disputando o número de massacres, só perdendo para o Carandiru, como a gente vê agora no massacre, no genocídio que está promovendo no litoral paulista, foi a mesma polícia que chegou lá reprimindo os estudantes, tratando eles como se eles fossem criminosos, né? No mesmo estado onde nós vemos um motorista do Porsche que atropela um trabalhador sair pela porta da frente tranquilamente pela delegacia, no mesmo estado onde a polícia quase atropela vários estudantes que estavam protestando pelo direito de poderem estudar. E isso mostra também uma extensão da política do Tarcísio de militarização das escolas. Porque hoje o Tarcísio está vindo com um debate de escolas cívico-militares. Bom, as escolas cívico-militares, se elas de fato forem efetivadas, o que aconteceu na escola Solimel, com viaturas da polícia, como vimos nas imagens, passando por cima, indo para cima, quase atropelando estudantes, reprimindo, jogando bomba, jogando gás contra estudantes,
Isso vai acontecer em todas as escolas que forem militarizadas. A Solimel não é escola cívico-militar, mas é importante a gente localizar que a violência policial que nós presenciamos na escola Solimel é uma violência policial intrínseca nas escolas cívico-militares, porque a escola cívico-militar, como no caso que aconteceu no Paraná, é uma escola moldada para destruir a juventude nas periferias, moldada para reprimir e fazer coação social, onde que diz o seguinte: se você se mobilizar, você vai ter repressão. Se você se mobilizar, você vai chegar e pode ser preso, você pode apanhar e assim por diante. E todos nós sabemos que a prática da polícia militar, não só do Tarcísio, mas de todo o país, como no caso da Bahia, governada também pelo PT, é uma prática de extermínio da juventude negra. E a escola cívico-militar, ela deve ser uma pauta de rechaço em todas as comunidades escolares. Porque se todos nós ficamos horrorizados com as imagens que vimos na escola Solimel, é também importante a gente também tornar esse horror que nós vimos, em tornar em luta para que nenhuma escola tenha presença militar, porque a escola não é lugar, não é quartel. A escola deveria ter investimento público, obviamente, e tudo para abrir mais salas de aula. Deveria se construir mais escolas com investimento público, 100% pública, de qualidade e gratuita, sem nenhum vínculo militar, muito menos vínculo com a privatização. Só que, por que eu coloquei essa questão da privatização? Porque a privatização também tem a ver com a política do Tarcísio em militarizar as escolas. Porque uma vez que as escolas forem também privatizadas, elas também deixam de ter o controle, de estar no controle da comunidade escolar. Quem é que vai decidir os rumos da escola, até mesmo a sua segurança, a forma de repressão, de coação, vai acabar sendo as empresas. As mesmas empresas que, quando operários ocupam uma fábrica, manda a polícia invadir tudo para bater nos operários. As mesmas empresas, como no caso o Carrefour, que quando chega e tudo e tem, entre aspas, né, um suspeito padrão, manda seus seguranças torturados muito jovens dentro dos quartinhos e tudo da tortura, como em muitos mercados ocorrem. Então, não está desvinculado a luta contra a privatização das escolas, com a luta contra a militarização das escolas, com a luta contra o fechamento das salas de aula, como na escola Solimeu apontou. E, Eduardo, a próxima pergunta que eu faço, né, gostaria que você fizesse um cenário, né, falasse um pouco, né, de como que está hoje a educação no estado de São Paulo, né? Qual é o nível de precarização que chegou? Olha, o atual cenário que hoje se encontra as escolas públicas consegue ser pior do que era antes, quando nós já fazíamos as críticas, né? E está sendo pior porque a atual crise econômica que existe hoje no capitalismo, para os milionários, para os bilionários manterem suas taxas de lucros, eles necessitam impor ataques à classe trabalhadora. Entre esses ataques, uma série de ataques, também está o direito de poder estudar, o direito de estudar numa escola pública de qualidade. E isso vem através do quê? De várias frentes, né? A primeira é no caso do currículo. O novo ensino médio, ele está sendo foi montado, né, para destruir mais ainda e tudo um currículo que já era ruim. Porque quando a gente faz a crítica ao novo ensino médio, não é que a gente reivindicava o antigo currículo, mas ele aprofunda mais ainda os problemas do antigo currículo e ainda mostra mais ainda a sua lógica. Qual que é a lógica do novo ensino médio? Chegar e fazer aquela antiga separação entre o saber e o fazer. O saber, que é associado ao conhecimento, ele acaba sendo atribuído aos estudantes ricos. O fazer, que é associado aos trabalhos braçais, os trabalhos técnicos, é associado aos filhos da classe trabalhadora. Ou seja, acaba se aprofundando mais ainda a discussão, a lógica que os capitalistas têm de que escola não é lugar de filho da classe trabalhadora, ou se o trabalhador, o jovem da periferia, entrar numa escola, vai ser para ele ir no mercado de trabalho. E então o novo ensino médio cria entre os jovens, os nossos alunos, também entre os professores, uma situação de desespero enorme. Uma situação de desespero aprofundada, mais ainda com a reformulação da reformulação
que o FEDER fez do novo ensino médio. Ele conseguiu piorar mais ainda esse ano, né? Não só com a questão dos itinerários, mas também com a inclusão de matérias totalmente neoliberais, né? Como no caso, educação financeira e assim por diante, em detrimento do quê? Da redução de disciplinas como filosofia, história, da grade curricular. Isso só acontece porque o governo estadual, o governo Tarcísio, junto com o FEDER, só faz isso porque ele se sente à vontade diante do governo Lula e Alckmin, que nada fazem para revogar a BNCC e o novo ensino médio a nível nacional. Outro aspecto também são a diminuição dos investimentos na escola pública. Esse ano, o PDDE paulista veio para as escolas em valor menor do que em outros anos. Que em outros anos já era valor inferior, já era insuficiente para as coisas do dia a dia da escola. Só que desse ano o governo ele vem já cortando, já mostrando qual que vai ser a sua política. Você corta investimento na educação, você corta a verba da educação para a educação cada vez mais ir ficando mais precarizada. Resultando no quê? Desde a falta de papéis higiênicos até mesmo a falta de detetização nas escolas. Temos escolas aí que que estão cheias de ratos, cheios de teias de aranha, escolas aí que sequer no momento aí, né, da questão da dengue e tudo, onde que nós sequer conseguimos chegar e, de fato, solucionarmos esse problema dentro da escola, porque não há funcionários o suficiente de agentes de organização escolar, não há verba para contratar empresas para detetização, e não há professores, não que não há suficientes, mas o governo não contrata os professores para poderem estar dentro da sala de aula, lecionando e ministrando as aulas para os alunos. Na verdade, o que a gente vê hoje, principalmente os alunos do terceiro ano, em muitas escolas, é um cenário de aulas vagas. Mas não é porque não tem professor, tem muito professor aí. Só que esses professores estão desempregados. Temos escolas que, quando chove, tem que interromper a aula porque tem goteira, ou temos que interromper a aula porque a goteira, que toda hora fica caindo, chegou e tudo e bateu no fio e deu curto-circuito. E, por fim, nós temos aí também a questão do desemprego, como eu acabei de falar. Nós temos uma enorme fila de desempregados, professores desempregados, de 10, 15 anos e tudo, que, pelo fato da política de precarização que existe, que é um caso chamado categoria O, onde que todos os anos tem seu contrato cessado, e no próximo ano não sabe se vai conseguir atribuir aula, não sabe qual escola vai atribuir aula, não sabe nem sequer se quando atribuir aula vai conseguir receber de imediato, às vezes recebe de 2 meses depois, 3 meses depois, assim por diante e tudo, né? E a solução para isso seria o quê? A gente efetivar quem já está na rede. Porque não é possível você chegar e ver professores que estão 10, 5, 7 anos dedicando o seu melhor para a educação estarem na fila do desemprego, né? Então, o cenário da educação hoje está muito pior e vai piorar mais ainda. Por quê? Porque existe a necessidade do capitalismo em chegar a enxugar, estremecer, estrangular mais ainda estrangular mais ainda os nossos direitos. Se existe essa necessidade do capitalismo, existe a disposição de todos os governos de plantão em fazer isso, em fazer o jogo sujo da burguesia, em fazer o jogo sujo dos bilionários, seja com o novo ensino médio, seja para a não revogação da BNCC, seja para a precarização dos professores, seja para a falta de investimento nas escolas, né, uma série de ataques e tudo. Bom, a saída, diante de tudo isso, né, o pessoal vai falar, pô, mas é tanto ataque, né? O que a gente faz? Bom, se os ataques são constantes, a luta tem que ser permanente. A única forma de a gente chegar e, de fato, construir uma escola a serviço da classe trabalhadora é o que? Construir um currículo a serviço a partir da comunidade escolar. Um currículo a partir da comunidade escolar que não seja privatizante, mas sim que leve tudo mais à emancipação da classe trabalhadora, que leve tudo o jovem, os estudantes, e tudo a serem seres críticos e também serem estimulados a serem críticos, a construir um outro tipo de sociedade. Ou seja, em outras palavras, só é possível uma escola pública de qualidade que seja a serviço da classe trabalhadora com a destruição do capitalismo numa sociedade socialista.
E Eduardo, sobre a questão da Bebel ser deputada estadual e ao mesmo tempo estar no sindicato, isso vem atrapalhando as mobilizações, isso atrapalha, né? Ou na sua opinião isso ajuda, né? Como que você avalia esse fato? Então, o fato da Bebel ser segunda presidenta da POSP e também deputada estadual vem atrapalhando as lutas, mas não pelo fato que é importante colocar, não pelo fato de ser deputada ou ser presidenta, mas sim pelo fato de defender o mesmo projeto que defende na Lesp e no carro de som do sindicato, que é um projeto de desmobilização da categoria para passar rápido a boiada do corte de direitos que os governos de plantão faz. Porque veja só, a mesma Bebel que hoje, como deputada, vota na Lesp, no candidato do Tarcísio, que vota na Lesp, no aumento salarial do Tarcísio, é a mesma Bebel que em 2013, na greve dos professores estaduais, para não unificar com a prefeitura, que também estava em greve, contra os ataques e tudo que o prefeito estava fazendo, o prefeito na época era o Haddad, e tudo, ela fez o que? Ela encerrou a greve contra a vontade da categoria. 70% da categoria no MASP falou assim, nós queremos continuar a greve e se unificar com a prefeitura. A Bebel chegou, encerrou a greve, dando um golpe enorme na categoria, chamando a polícia, a tropa de choque, para bater nos professores e expulsar os professores que queriam simplesmente continuar a luta e se unificar com municipais. Então, é importante colocar isso, porque muitas vezes as pessoas acham que colocam, o problema dela é porque ela é deputada, o problema dela é que ela é a segunda presidenta. Não, o problema e tudo mais é o que? É o projeto que ela defende. O projeto que ela defende é um projeto que não tem nada a ver com quem está na sala de aula, não tem nada a ver com quem está no chão da escola, não tem nada a ver com quem sofre com assédio moral das gestões autoritárias para ficarem registrando as coisas nas plataformas, para ficarem registrando as coisas na sede e assim por diante tudo. Porque tem uma coisa muito mais de fundo nisso daí. O projeto da Bebel é o projeto do presidente Fábio também, da APOESP, é o projeto que a gente vê em vários outros sindicatos dirigidos pela articulação a nível nacional, que é um projeto de desmonte das mobilizações. Um exemplo disso, nas atuais greves incríveis, vitoriosas, das universidades federais, o mesmo agrupamento da Bebel e tudo, nas assembleias, está votando contra a greve. Está votando contra a greve das universidades federais que estão exigindo o direito de poder ter reajuste salarial. E por que estão votando contra? Porque você reivindicar que um trabalhador merece ter um reajuste salarial, para a articulação, é você se chocar com o governo federal do PT, é você se chocar com o governo federal de Lula e Alckmin. E é verdade, é se chocar com isso. Então, um grande problema do que representa a Bebel e o Fábio, que são os presidentes do sindicato, é um problema tudo mais que representa a falta de independência política que os sindicatos deveriam ter. Porque os sindicatos deveriam ter independência política. E independência política não é na perspectiva de não ter militantes partidários. Muito pelo contrário, é necessário que todo trabalhador que tem algum partido possa também ser expressado dentro do sindicato, que é uma ferramenta de organização da luta e tudo, as ideias do seu partido e assim por diante, né, partidos da classe trabalhadora e assim por diante. O problema é que hoje, sob a direção do nosso sindicato, todas as decisões elas estão atreladas ao governo. Porque ao não ter independência dos governos, acaba não tendo independência na hora de chegar e organizar as lutas. Acaba fazendo com que todas as lutas que ocorrem sejam para desmobilizar os trabalhadores e fortalecer o governo federal. Só que ao fortalecer o governo federal desmobilizando os trabalhadores, quem ganha com isso é a extrema-direita, é o bolsonarismo, é no caso o Tarcísio. Porque quem mais ganha com uma não greve, quem mais ganha com os professores que estão revoltados, quem mais ganha com os professores que estão revoltados ao não fazer greve, no final das contas, no final do dia, é o Tarcísio que dá joinha, que dá like e tudo para a direção do nosso sindicato.
E qual que é a perspectiva aí do coletivo Reviravolta da Educação, da oposição combativa para a próxima Assembleia? O que que vocês irão defender, né, para os professores e para a luta, né, dos professores da rede estadual, Eduardo? Então, a primeira coisa, nossa perspectiva é de que a próxima Assembleia seja grande, assim, né? A gente está atuando para que ela seja maior do que foi a última, né? Pelo menos nós do Reviravolta estamos nos dedicando hora a hora e tudo para tentar construir a Assembleia, né? Hoje aqui na Zona Sul, a gente desde cedo, passando nas escolas, aí paramos agora e tudo. Depois daqui, a gente vai passar mais escolas. Na Zona Oeste está nessa mesma dinâmica. São José dos Campos está na mesma dinâmica. Campinas, Mauá, enfim. Então, nós do Reviravolta estamos nos jogando muito para construir uma Assembleia grande. No dia 24 de maio tem que ser maior do que foi a última Assembleia, né? E a gente coloca o seguinte, que diante dos ataques, principalmente as liberdades democráticas, como no caso o FEDER está promovendo aí de querer colocar injustificadas para quem luta, né? Não há outra saída que não seja e tudo defender greve. Não há outra saída que não seja essa. E essa greve, ela deve ser construída, ela deve ser mobilizada, e essa greve, tudo ela tem que estar atrelada também, unificada com uma greve geral da educação a nível nacional. Isso que nós estamos chamando. É necessário que todas as escolas do país inteiro fechem as portas, porque os mesmos ataques que nós, professores do Estado de São Paulo, estamos sofrendo aqui, são os mesmos ataques que os professores no Rio de Janeiro estão sofrendo, são os mesmos ataques que os professores da Prefeitura de Belém, governada pelo PSOL, do Edmilson, estão sofrendo, são os mesmos ataques que de norte a sul do país, os professores e professoras, junto com a juventude, está sofrendo. Então é necessário chegarmos e dizermos o seguinte, que a gente não tem político de estimação. Se ataca a educação, é inimigo nosso. Acho que é importante isso. A gente não fica escolhendo entre quem que é o destruidor da educação favorito e tudo. Muito pelo contrário, né? São os nossos inimigos de classe. E, então a gente tem essa perspectiva de que dia 24 seja grande e também de defender uma greve que se unifique com os cenários, que se unifique com as demais greves a nível nacional. Uma greve é necessária, é imediata e é para ontem. Porque se não tiver mobilização, se não tiver braços fechados, braços cruzados em cada escola desse país, em cada escola aqui de São Paulo, vai ter mais ataques. E nós precisamos responder. E a categoria já mostrou que tem disposição para responder em todos esses ataques. Agora, é nosso dever também de mostrar para a categoria que ela pode confiar em nós, como ela pode confiar em nós, porque nós, diferente dos setores que estão no carro de som da direção do sindicato, nós estamos no chão da escola. Nós sofremos com as mesmas mazelas, nós sofremos com os mesmos casos de assédio moral que todos os professores sofrem. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer o Eduardo pela participação, né, reafirmando que nós vamos estar presentes na mobilização dos professores, né, na próxima Assembleia, acompanhando essa luta. E passo a bola aí para o Eduardo fazer suas considerações finais e se quiser colocar mais algum elemento aí nessa discussão, fique à vontade. Muito obrigado, Guilherme, por esse convite ao Mesa de Debates. Eu acho que é fundamental o trampo que vocês fazem, né, com uma ferramenta de comunicação da classe trabalhadora para a classe trabalhadora. Eu gostaria de, primeira coisa, encerrar, primeira coisa, me solidarizando com todos os professores e professoras, estudantes do Rio Grande do Sul, que agora estão vivendo a barbárie capitalista. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul é a demonstração do projeto que o capitalismo tem para todos nós. É a demonstração de que, enquanto houver capitalismo, situações como estão ocorrendo nos bairros mais pobres do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, por exemplo, estamos totalmente sendo afogados numa enchente que poderia ter sido evitada. E não foi. E não foi
Não por conta de uma questão natural, da natureza e assim por diante. Não foi porque faz parte de todos os governos de plantão, de Eduardo Leite até mesmo no governo Lula. Faz parte do projeto de chegar e desmontar toda a legislação ambiental. Faz parte dos projetos deles chegar e favorecer os mesmos empresários que destroem o meio ambiente, os mesmos empresários que chegam e vêm destruindo o direito ao futuro, porque atacar o meio ambiente é atacar o direito ao futuro da nossa juventude. Então, gostaria de me solidarizar com todos os trabalhadores e trabalhadoras agora. Eu acho que a demonstração que a nossa classe, a nível nacional e internacional, está fazendo agora, enviando mantimentos, organizando refeições e assim por diante, é a demonstração que com a nossa classe, com a classe trabalhadora, é a única classe que nós podemos contar e tudo. A segunda coisa, camaradas, eu gostaria muito de chamar a atenção para que essa semana, eu queria fazer um convite, essa semana, na quarta-feira, vai completar 76 anos do Nakba, né? Que é o processo de grande tragédia palestina. Nós temos aí vendo as forças de Israel, né, avançarem mais ainda com seu projeto de extermínio, seu projeto racista de acabar com tudo com a Palestina. E nós vamos aí, junto com os movimentos, nós do Reviravolta vamos nos incorporar ao ato chamado pela Frente Palestina de São Paulo, e tudo no MASP, a partir das 17 horas, na quarta-feira, para chegar aí, primeira coisa, exigir que o governo Lula rompa imediatamente todas as negociações, todos os tratados e todas as relações diplomáticas, bélicas, seja de defesa e assim por diante, com o Estado nazi-sionista de Israel. Não se tem negociação com um Estado que é feito e fabricado para exterminar o povo árabe. Na verdade, nós precisamos chegar a exigir que o governo Lula e Alckmin não só rompa as suas relações com o Estado de Israel, mas também demonstre uma solidariedade ativa a todos os povos do mundo árabe, assim como a começar pelo povo palestino. Porque se a Palestina cair, o Oriente Médio vai ser atacado. Se o Oriente Médio for atacado, é a classe trabalhadora a nível internacional que vai ser atacada. Por isso que eu também faço esse chamado a também estarem todo nesse ato. Nós, do Reviravolta na Educação, nós somos um coletivo formado por professores, agentes de organização escolar. Nós também juntamos também membros da comunidade escolar e tudo, e onde que nós debatemos um projeto de educação que seja para a classe trabalhadora. Avaliamos que o único projeto de educação que seja para a classe trabalhadora só é possível, de fato, ser exercido se as escolas estiverem sob controle dos trabalhadores e trabalhadoras, não só através dos conselhos de escola, mas também que toda a vida funcional seja decidida pela classe trabalhadora da comunidade escolar e tudo. E só é possível derrotando em todo o sistema que alimenta esse sistema de injustiça, como é no caso o capitalismo. E é muito importante a gente colocar sobre isso, porque diante da barbárie que acontece no Rio Grande do Sul, diante da barbárie que acontece na Palestina, onde Israel está demonstrando ao mundo qual que é o projeto para os povos oprimidos e tudo que se tem, que é o que? Bombardeá-los, matá-los, executá-los. Diante da barbárie que nós vemos nossa juventude sofrer no litoral paulista, sob a PM do Tarcísio, que está disputando ser o maior massacre de São Paulo nos últimos 30 anos, depois do Carandiru, é necessário, e tudo respondemos a essa barbárie, com a unidade da classe trabalhadora, onde os de baixo vão se unificar para derrubar os de cima, não importa quem são esses de cima, porque se são mais azuis ou mais vermelhos, se está lá em cima atacando a gente, é nosso dever, tarefa do dia, derrubarmos eles e mostrarmos quem é que deve controlar a sociedade, os meios de produção. Muito obrigado aí, Gui. Muito obrigado aí a todos e a todas que ouviram a gente. Vamos aí, também a gente já se coloca à disposição para mais debates, mais discussões e assim por diante. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo a participação do professor Eduardo, também agradecendo a sua participação, que acompanhou até esse momento da nossa entrevista. E lembrando sempre, né, quem puder, se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe e comente as nossas matérias, entrevistas, programas.
E quem puder, segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai. Então é isso aí, um forte abraço para todo mundo e fui!